André caminhava pelas ruas de outra cidade tranquilamente aproveitando suas férias, quando outro jovem homem, morador de rua, tocou seu ombro lhe pedindo algo para comer. Assim que André olhou para o rosto do rapaz, ele ficou assustado, pois ele era sua cópia, mas em condições de pobreza. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. André e Flávio não poderiam ter vindo de mundos mais diferentes, e ainda assim, ao se encontrarem, parecia que um espelho havia sido colocado diante de ambos. O destino, em sua imprevisibilidade, cruzou os caminhos desses dois homens de maneiras que eles jamais poderiam ter imaginado. Antes desse momento inesperado, André e Flávio seguiram trajetórias paralelas, separadas por circunstâncias opostas. André era o único filho de Alfredo e Doroteia, um casal que construíra uma vida de prosperidade a partir do esforço e do trabalho. Eles eram donos de uma grande empresa de exportação, um negócio que prosperava e lhes garantirá uma vida de luxo e conforto. Quando André nasceu, o casal ainda era jovem, mas já estava consolidado financeiramente, o que permitiu que oferecessem ao filho tudo do bom e do melhor. André cresceu em uma grande casa, com jardins amplos, cercado por brinquedos, animais de estimação e uma vasta coleção de livros. Mas Alfredo e Doroteia sabiam que riqueza não deveria ser motivo de arrogância. Por isso, criaram André com o firme propósito de ensinar-lhe sobre o valor das pessoas e o respeito pelo trabalho alheio. O menino frequentava boas escolas, mas também era incentivado a se envolver em atividades de caridade com os pais. Eles lhe ensinavam a dar valor às pequenas coisas, o sorriso de uma pessoa ajudada, a beleza de um dia simples no parque, a importância de ouvir os outros. A vida de André, embora privilegiada, não era desconectada da realidade. Quando completou 18 anos, Alfredo começou a ensinar André sobre os negócios da família. Ele queria que o filho estivesse preparado, caso um dia precisasse assumir a empresa. André aprendeu sobre gestão financeira, logística e negociações internacionais. No entanto, conforme os anos passavam, ficava claro que a paixão do jovem não estava nos números ou nas negociações empresariais. André queria explorar o mundo, conhecer novas culturas, sentir-se livre da responsabilidade que a riqueza de sua família lhe impunha. Aos 25 anos, André finalmente se formou na faculdade de administração, mais por insistência dos pais do que por sua própria paixão. Quando se formou, tomou a decisão de realizar seu maior sonho, viajar pelo mundo. Alfredo e Doroteia apoiaram a decisão do filho, embora tivessem a esperança de que ele acabaria encontrando o caminho de volta para os negócios da família. Enquanto André crescia cercado de conforto e amor, Flávio vivia uma realidade completamente diferente. Nascido e criado em um bairro pobre de uma cidade distante, Flávio era filho único de Marta, uma mulher que sempre lutou para dar ao filho o melhor que podia. Marta teve Flávio ainda muito jovem, fruto de um relacionamento que acabou antes mesmo de o menino nascer. Ela nunca teve apoio do pai de Flávio e precisou assumir sozinha a responsabilidade de cuidar do filho. Marta trabalhava em 2 empregos para garantir que Flávio pudesse estudar em uma escola razoável. Ela fazia faxina durante o dia e, à noite, trabalhava como cozinheira em um pequeno restaurante. A vida era dura, mas Marta nunca reclamava. Para Flávio, sua mãe era um exemplo de força e determinação. Ele via o sacrifício que ela fazia e se esforçava nos estudos, com o sonho de um dia poder retribuir tudo o que sua mãe havia feito por ele. Mas as oportunidades eram escassas. Mesmo com boas notas, Flávio não conseguiu entrar em uma boa faculdade. Ele precisou trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas da casa e cuidar da mãe, cuja saúde começou a se deteriorar quando ele tinha apenas 20 anos. Marta foi diagnosticada com uma doença degenerativa que, aos poucos, foi tirando sua autonomia. Flávio se viu cada vez mais pressionado, tentando equilibrar pequenos trabalhos, as responsabilidades da casa e o cuidado com sua mãe doente. Com o passar do tempo, a situação se tornou insustentável. O dinheiro que Flávio ganhava mal dava para pagar os remédios de Marta, e as contas se acumulavam. Em um momento de desespero, Flávio decidiu que a única saída era pedir ajuda nas ruas. Ele não tinha vergonha de fazer o que fosse necessário para garantir que sua mãe recebesse o tratamento de que precisava. Era uma tarde ensolarada quando André decidiu passear pelas ruas de uma cidade que havia acabado de chegar. Ele gostava de caminhar sem rumo, admirando a arquitetura e observando as pessoas. Havia algo de libertador em estar tão longe de casa, sem nenhuma obrigação. Ele parou para comprar um sorvete e continuou andando, apreciando o movimento da cidade.
Foi então que ele sentiu uma mão tocar seu braço. Por favor, disse uma voz trêmula. Você poderia me ajudar com um pouco de dinheiro? Preciso de qualquer quantia para ajudar minha mãe. André se virou e, ao olhar para o homem que lhe pedirá ajuda, ficou sem palavras. Ele encarava uma versão sua, mas em condições muito diferentes. O rapaz estava sujo, com roupas desgastadas e olhar cansado, mas o rosto era idêntico ao seu. Flávio, por sua vez, também olhava incrédulo para André. Era como se estivesse olhando para um espelho, um reflexo daquilo que poderia ter sido sua vida em outras circunstâncias. As pessoas ao redor também perceberam a semelhança e começaram a murmurar entre si. Uma senhora se aproximou e perguntou se eles eram irmãos. André e Flávio negaram, quase ao mesmo tempo. Eu nunca vi esse homem antes, disse André, ainda em choque. Nem eu, completou Flávio, com os olhos arregalados. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, tentando processar aquela situação incomum. André, tentando recuperar a compostura, se abaixou para ficar mais próximo de Flávio. Meu nome é André, disse, estendendo a mão. Flávio, respondeu ele, apertando a mão de André. Você está com fome? Podemos conversar um pouco? Acho que precisamos entender isso, sugeriu André, ainda atônito. Flávio hesitou por um instante, mas acabou aceitando. André o ajudou a se levantar, e os dois seguiram para uma pequena lanchonete em uma pracinha próxima dali. As pessoas continuavam olhando, comentando entre si, impressionadas com a semelhança. Sentados à mesa da lanchonete, André pediu 2 sanduíches e suco para eles. Enquanto esperavam a comida, ele tentou quebrar o silêncio desconfortável. Então, Flávio. É meio estranho perguntar isso, mas você tem irmãos? Pais? Talvez a gente seja parente distante? André sorriu, tentando aliviar a tensão. Flávio deu um sorriso triste e balançou a cabeça. Não. Eu fui criado pela minha mãe, Marta. Ela sempre disse que meu pai foi embora antes de eu nascer. Nunca soube nada sobre ele. E você? Eu também sou filho único, respondeu André. Meus pais, Alfredo e Doroteia, são casados há 26 anos. Eles sempre foram muito presentes na minha vida. É muito louco que sejamos tão parecidos. Flávio assentiu, pensativo. Minha mãe também sempre foi muito presente. Ela fez de tudo por mim, mesmo com todas as dificuldades. Mas, ultimamente, as coisas têm sido muito difíceis. Ela está doente, e eu não tenho conseguido trabalho suficiente para pagar o tratamento. André sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Flávio. Ele podia ver a exaustão no rosto do homem à sua frente, o peso da responsabilidade que ele carregava. Sinto muito por isso, de verdade. Deve ser muito difícil, disse André, com sinceridade. Eu não consigo imaginar o que você está passando. Mas, olha, quero ajudar você e sua mãe. Posso fazer isso, de verdade. Flávio ergueu os olhos, surpreso. Você quer me ajudar? Mas você nem me conhece. Eu sei, disse André, sorrindo. Mas eu sinto que isso não é uma coincidência. Talvez nosso encontro tenha um motivo. E, se eu posso fazer algo por você e por sua mãe, por que não faria? Flávio olhou para André, seus olhos cheios de emoção. Havia anos que ele não sentia uma esperança tão genuína. Talvez, finalmente, as coisas pudessem mudar para melhor. Depois de comerem, André insistiu para que Flávio levasse até sua casa, onde Marta estava. Eles caminharam até o pequeno apartamento onde Flávio vivia, um lugar modesto, mas extremamente limpo, apesar das condições precárias. Marta estava deitada em uma cama na sala, com um sorriso cansado ao ver o filho entrar. Mãe, esse é o André, disse Flávio, aproximando-se da mãe. Ele é como eu. Marta olhou para André, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela tentou se levantar, mas André impediu gentilmente. Não se preocupe, dona Marta. Pode ficar deitada, disse ele, sorrindo. Eu só queria conhecer a mãe do Flávio. Você fez um trabalho incrível criando um filho tão bom. Marta sorriu, os olhos marejados. Você é muito gentil, André. É estranho ver alguém tão parecido com meu filho.
parece um sonho. Eu também acho estranho, Dona Marta. Mas quero ajudar. Vou cuidar do tratamento da senhora. Por favor, deixe-me fazer isso. Marta olhou para Flávio, que assentiu, e então voltou a olhar para André, emocionada. Eu não sei como agradecer, disse ela, a voz falhando. Não precisa agradecer. Talvez nosso encontro tenha sido o destino, respondeu André, sentindo uma conexão inexplicável com aquela família. Mas Marta sabia que aquilo não era uma coincidência, os dois jovens eram exatamente a cópia um do outro em tudo. Porém, Marta não queria pensar sobre isso agora. Nos dias seguintes, André se dedicou a ajudar Flávio e Marta. Ele alugou um quarto em um hotel próximo, garantindo que poderia estar por perto caso precisassem dele. Levou Marta a um hospital particular, onde ela recebeu cuidados médicos adequados. André também ajudou Flávio a conseguir um emprego em uma pequena empresa local, algo que pudesse proporcionar uma renda estável. Com o passar do tempo, a amizade entre André e Flávio só crescia. Eles passavam horas conversando sobre suas vidas, seus sonhos e suas frustrações. André contou sobre sua vontade de explorar o mundo e fugir das expectativas de sua família. Flávio, por sua vez, falava sobre o desejo de dar à sua mãe uma vida digna e sobre como ele sempre sonhara em ser independente financeiramente. Sabe, André, às vezes eu penso que, se eu tivesse tido as mesmas oportunidades que você, minha vida poderia ter sido muito diferente, disse Flávio em uma noite, enquanto caminhavam pela pracinha onde haviam se encontrado. E eu penso que, se eu não tivesse tido os pais que tive, talvez eu estivesse exatamente onde você estava quando nos conhecemos, respondeu André. A vida é cheia de acaso, Flávio. O importante é o que fazemos com o que temos agora. Flávio sorriu, concordando. E agora, tenho um irmão, mesmo que não de sangue. Isso é mais do que eu poderia pedir. André sentiu, sentindo que aquele encontro inesperado mudaria suas vidas para sempre. Ele sabia que, de alguma forma, havia encontrado um amigo para chamar de irmão. Porém, a vida traria surpresas aos dois novos amigos. Segredos do passado que eles jamais imaginaria. André estava eufórico. Assim que saiu do encontro com Flávio, não conseguiu conter a vontade de contar a seus pais o que havia acontecido. Ele ligou para casa, sua voz transbordando excitação. Pai, mãe, tenho uma surpresa um pouco inusitada para contar a vocês. André disse ao telefone. Vocês não vão acreditar, mas eu encontrei uma pessoa que é a minha cópia. O nome dele é Flávio. Vocês precisam ver a semelhança. Vou mandar uma foto para vocês. Do outro lado da linha, Alfredo e Doroteia se entreolharam, curiosos. André rapidamente enviou uma foto dele e Flávio lado a lado. Ao verem a imagem, Alfredo sentiu o coração apertar, e Doroteia ficou pálida. Eles reconheceram imediatamente o que aquela foto significava. Alfredo encerrou a ligação com André e olhou para sua esposa, que, preocupada, abaixou a cabeça. Parece que finalmente uma verdade está para vir à tona, comentou Alfredo, soltando um suspiro profundo. Doroteia não disse nada. Apenas assentiu, seus olhos cheios de um misto de preocupação e resignação. Eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, teriam que encarar o passado. Enquanto se sentava na poltrona da sala, Alfredo começou a relembrar sua juventude. Ele era um homem rico, vivendo a vida com intensidade, aproveitando todas as oportunidades que o dinheiro lhe proporcionava. Recém-casado com Doroteia, vivia em outra cidade, e embora estivesse profundamente apaixonado por sua esposa, tinha dificuldades em controlar seus impulsos e desejos. Ele mantinha casos extraconjugais, sempre escondendo a verdade de Doroteia. Foi durante uma dessas aventuras que Alfredo conheceu Marta, uma jovem com quem acabou se envolvendo. O relacionamento entre eles foi intenso e passageiro, mas as consequências foram maiores do que Alfredo poderia imaginar. Um dia, Marta o procurou com uma notícia que mudou tudo. Como assim grávida? Alfredo perguntou, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Ele não estava preparado para ouvir aquilo. É isso mesmo que você ouviu, Alfredo. Estou grávida, e já contei tudo para sua esposa, disse Marta, a voz firme, mas com um brilho de tristeza nos olhos. Doroteia, devastada pela traição, inicialmente quis o divórcio. Mas, na mesma época, Alfredo sofreu um grave acidente de carro que o deixou em uma situação crítica.
A ideia de deixá-lo sozinho naquele momento foi insuportável para Doroteia. Seu coração, dividido entre a dor e o amor, acabou escolhendo ficar e cuidar do marido. Enquanto Alfredo se recuperava, Marta decidiu que não tinha como criar os bebês sozinha. Ela havia dado à luz gêmeos, e a responsabilidade parecia esmagadora. Assim, ela tomou a decisão de deixar os bebês em um orfanato. No entanto, logo após a decisão, o arrependimento tomou conta de seu coração, e ela voltou ao orfanato, levando consigo um dos bebês, Flávio. Quando Alfredo finalmente se recuperou, ele estava determinado a corrigir seus erros. Ele convenceu Doroteia de que deveria assumir a responsabilidade pelos filhos que havia gerado com Marta. Eles decidiram adotar os gêmeos, mesmo que o relacionamento entre eles ainda estivesse fragilizado. Mas, ao chegarem ao orfanato, descobriram que apenas um dos bebês permanecia lá, André. Marta havia sumido com outro filho, e nenhuma informação sobre seu paradeiro foi encontrada. A dor e a incerteza pairavam sobre Alfredo e Doroteia, mas o casal decidiu seguir em frente. Eles mudaram de cidade, tentando deixar para trás o passado doloroso e focar no futuro com André, que passou a ser criado como filho deles. Não foi nada fácil para Doroteia aceitar criar o filho do marido com outra mulher. No entanto, com o passar dos anos, André conquistou seu coração, e Doroteia passou a amá-lo como se fosse seu próprio filho. O presente, no entanto, trouxe de volta aquilo que Alfredo e Doroteia sempre temeram. A semelhança entre André e Flávio era inegável, e agora não havia como fugir. Eles precisavam encontrar Marta e esclarecer tudo, por André, por Flávio e por eles mesmos. O casal decidiu que viajariam até a cidade onde André estava para encontrá-los e finalmente confrontar o passado. Doroteia estava apreensiva. Ela sabia que esse momento poderia destruir tudo que eles haviam construído ao longo dos anos. Mas também sabia que não podiam continuar escondendo a verdade de André. Era hora de encarar a realidade e lidar com as consequências. André esperava seus pais no hotel em que estava hospedado. Ele tinha contado para eles sobre Flávio, e agora estava ansioso para que todos se encontrassem. Flávio, por sua vez, estava em casa com Marta, tentando entender tudo o que acontecerá. Marta estava visivelmente abalada desde que ele lhe contou sobre André. Ela sabia que não poderia mais fugir do passado. No dia do encontro, André levou Flávio e Marta ao hotel. Ao chegar, Alfredo e Doroteia desceram do elevador e encontraram André e Flávio aguardando no saguão. Os olhos de Alfredo se arregalaram ao ver Flávio, e ele precisou conter as lágrimas. Doroteia, com o coração apertado, se aproximou, segurando a mão do marido. André, querido, ela começou, a voz embargada, temos algo muito importante para contar a você e a Flávio. André olhou para os pais, confuso. Flávio manteve-se em silêncio, mas havia algo em seu olhar que mostrava que ele estava pronto para ouvir a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Os 5 se dirigiram a um salão reservado do hotel, onde poderiam conversar com privacidade. Marta, que estava quieta, finalmente quebrou o silêncio. Acho que chegou a hora de vocês saberem de tudo, disse ela, olhando para os 2 filhos, que pareciam tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Alfredo tomou fôlego e começou a contar a história. Ele falou sobre seu relacionamento com Marta, o acidente, a decisão de adotar os gêmeos e como Marta desapareceu com Flávio, deixando André para trás. Doroteia complementou, explicando como ela decidiu ficar ao lado de Alfredo e como, apesar de tudo, André se tornou o filho que ela sempre quis ter. Flávio ouviu tudo em silêncio, seus olhos marejados. Ele finalmente entendia por que sua vida havia sido tão difícil, enquanto André crescerá em um ambiente de conforto e amor. A revelação de que eram irmãos gêmeos lhe parecia surreal. Então quer dizer que eu tive uma vida terrível enquanto meu irmão vivia em berço de ouro? Perguntou Flávio, com a voz amarga, olhando diretamente para Marta. Marta não conteve as lágrimas. Ela sabia que a decisão que tomou anos atrás havia prejudicado seu filho de uma maneira irreversível. Eu sei, meu filho, disse ela, soluçando. Sei que falhei com você. Mas eu fiz o que achei que era melhor na época. Eu não tinha condições de criar os 2. E quando eu vi que seu irmão já estava com eles, eu pensei que ao menos um de vocês teria uma vida melhor. André olhou para Flávio, seu coração se apertando. Ele nunca imaginou que tivesse um irmão gêmeo, e agora, diante da realidade da vida sofrida que Flávio teve, sentia-se impotente. Flávio, eu não sabia.
Eu nunca soube, disse André, tentando se aproximar do irmão. Eu não quero que você pense que eu tive culpa. Se eu pudesse, eu teria dividido tudo com você. Flávio encarou André por um momento, vendo a sinceridade nos olhos dele. O coração de Flávio estava cheio de dor e ressentimento, mas ele sabia que André não tinha culpa pelo que havia acontecido. Marta, por outro lado, olhava para os filhos com o peso de suas escolhas, sabendo que, de alguma forma, ela teria que tentar consertar as coisas antes que fosse tarde demais. Eu perdoo você, mãe, disse Flávio, em um tom baixo. Sei que você fez o que achou certo, mas isso não torna as coisas mais fáceis de aceitar. Eu tive momentos muito difíceis, e sempre senti que faltava algo em minha vida. Agora eu entendo o que era. Doroteia, que tinha permanecido em silêncio, finalmente falou, dirigindo-se a Marta. Marta, sei que as coisas foram complicadas, e sei que todos cometemos erros. Mas não precisamos mais fugir do passado. Vamos fazer o que for possível para reconstruir nossas famílias, juntos. Marta assentiu, as lágrimas correndo pelo rosto. Nos dias seguintes, as duas famílias tentaram reconstruir os laços que o passado havia rompido. Alfredo e Doroteia se esforçaram para conhecer melhor Flávio, e Marta fez o mesmo com André. Os irmãos passaram a conviver mais, tentando recuperar o tempo perdido. Flávio ainda tinha ressentimentos, mas ao mesmo tempo começava a ver em André um amigo e, mais importante, um irmão. André, por sua vez, estava determinado a ajudar Flávio a ter uma vida melhor. Ele não podia mudar o passado, mas podia tentar fazer o futuro mais justo para ambos. Marta, em estado terminal, sabia que não tinha muito tempo, mas estava determinada a usar o pouco que restava para unir seus filhos. Ela não podia apagar os erros que cometeu, mas esperava que, ao ver André e Flávio juntos, pudesse ao menos sentir que algo bom havia saído de suas escolhas, mesmo as mais dolorosas. No fim, a verdade que tanto temeram acabou por aproximá-los, e o futuro, incerto como sempre, agora parecia ter uma possibilidade de redenção e paz. O tempo passava e os irmãos André e Flávio ficavam cada vez mais próximos. Eles se apoiavam mutuamente e estavam construindo uma relação que compensava os anos perdidos. No entanto, um dia de profunda tristeza abalou o coração de Flávio e de todos ao seu redor. Marta, sua mãe, não conseguiu resistir à doença e faleceu. Flávio foi consumido por uma dor imensa, e André, que havia sido criado por Doroteia, sentiu profundamente a perda do irmão e também chorou. Era como se, de alguma forma, Marta fosse parte dele também. Durante o velório, André permaneceu ao lado de Flávio o tempo todo, segurando seu ombro e tentando confortá-lo. Flávio, embora devastado, sentiu o apoio do irmão e sabia que não estava sozinho. Mas a tristeza daquele dia não se limitou apenas aos dois irmãos. Alfredo, o pai deles, também sentiu um pressentimento estranho. Enquanto todos se despediam de Marta, uma sombra parecia pairar sobre Alfredo, como um aviso de que algo ruim estava se aproximando. Mais tarde, Alfredo comentou com Doroteia sobre essa sensação. Ela, que sempre fora intuitiva, também sentiu algo inquietante no ar. Alfredo, talvez seja apenas o peso desse momento tão difícil, disse Doroteia, tentando aliviar a tensão do marido. Mas eu também sinto que precisamos ficar atentos. Algo me diz que não será fácil daqui para frente. Os meses se passaram e, aos poucos, a vida foi retomando um ritmo normal. Flávio, embora ainda abalado, aceitou o convite de Alfredo e Doroteia para morar com eles. Ele relutou no começo, não queria ser um peso, e muito menos se sentir dependente, mas André o convenceu de que aquilo era o certo a fazer. Ele merecia uma chance de recomeçar em um ambiente mais estável e rodeado de carinho. Com o apoio da família, Flávio conseguiu ingressar na faculdade. Ele queria construir uma carreira, ter uma vida digna e honrar a memória de sua mãe. Foi durante as aulas que ele conheceu Clara. Clara era uma jovem incrível, inteligente, bonita e doce. Ela tinha uma alegria que irradiava e cativava a todos. Flávio logo se viu encantado por ela e não demorou muito para que eles se aproximassem e começassem a sair juntos. Numa tarde, ao voltar para casa, Flávio entrou na sala com um sorriso enorme no rosto. André, você não vai acreditar, disse ele, jogando a mochila no sofá. Clara aceitou sair comigo novamente. Acho que estamos caminhando para algo sério. André sorriu ao ver o irmão tão feliz. Isso é ótimo, Flávio.
Você merece ser feliz. E pelo que você fala, Clara parece ser uma pessoa maravilhosa. Ela é sim, André. Você precisa conhecê-la, disse Flávio, animado. Pensei em levá-la para jantar aqui em casa. Assim ela pode conhecer vocês melhor. O que acha? Acho uma ótima ideia, respondeu André, escondendo qualquer hesitação. Ele queria ver o irmão feliz, mas não podia negar que estava curioso para conhecer Clara. Alguns dias depois, o jantar foi marcado. Quando Flávio chegou à mansão com Clara, ela não conseguiu disfarçar o espanto diante da vida luxuosa que Flávio estava levando. A mansão dos pais de André e Flávio era algo que ela só havia visto em filmes, o tipo de lugar que parecia pertencer a uma realidade distante. Uau, Flávio! Isso é realmente inacreditável, disse Clara, enquanto admirava a arquitetura elegante e a decoração sofisticada. Eu sei, é meio surreal, Flávio respondeu, um pouco constrangido. Mas, por favor, fique à vontade. Eles vão adorar conhecê-la. E de fato adoraram. Alfredo e Doroteia foram extremamente gentis e acolhedores com Clara, encantados com a simplicidade e a simpatia da jovem. Enquanto o jantar prosseguia, André não conseguia deixar de observar Clara. Ela era realmente incrível. Sua presença era leve, seu sorriso iluminava o ambiente, e André não podia evitar sentir-se atraído por ela. Ele tentou ao máximo disfarçar o que estava sentindo, mas havia algo em Clara que mexia com ele. Alfredo, sempre atento, percebeu a maneira como o filho olhava para a jovem e notou o desconforto que André parecia estar tentando esconder. Quando o jantar acabou e Flávio levou Clara de volta para casa, Alfredo chamou André para uma conversa na biblioteca. André, podemos conversar um pouco? Alfredo perguntou, em tom sério. André assentiu, embora soubesse que aquela conversa provavelmente não seria fácil. Eles se dirigiram à biblioteca, onde Alfredo fechou a porta e se sentou na poltrona, indicando para André se sentar à sua frente. Eu notei que você se sentiu desconfortável na presença de Clara hoje à noite, disse Alfredo, observando o filho com um olhar cuidadoso. Sou um homem experiente, André. Sei ler as pessoas, especialmente meus filhos. Você sentiu algo por Clara? André arregalou os olhos, surpreso pela maneira direta como o pai abordou o assunto. Ele tentou negar, mas as palavras ficaram presas na garganta por um momento. Não é nada disso, pai. André começou, mas logo se calou, percebendo que seria impossível mentir para Alfredo. Ele suspirou, baixando os olhos. Talvez eu tenha sentido algo, mas é complicado. Flávio gosta muito dela. Eu não quero interferir nisso. Alfredo assentiu, compreendendo. Eu sei que você ama seu irmão e que não faria nada para machucá-lo. Mas você também precisa ser honesto consigo mesmo, André. Sentimentos não são algo que podemos controlar facilmente. No entanto, você precisa decidir o que fazer com isso. E eu sugiro que não alimente essa emoção dentro de você, até porque você acabou de conhecer ela também. Flávio passou por muitas dificuldades, e essa é a primeira vez em muito tempo que o vejo feliz. André assentiu, sentindo o peso das palavras do pai. Ele sabia que Alfredo estava certo. Flávio merecia ser feliz, e Clara parecia ser a pessoa que finalmente trouxe um pouco de alegria para sua vida. André precisava enterrar qualquer sentimento que tivesse por ela, por mais difícil que isso pudesse ser. Algumas semanas depois do jantar em família, Flávio estava pronto para dar o próximo passo em seu relacionamento com Clara. Ele decidiu que pediria Clara em namoro, e André, mesmo lidando com seus próprios sentimentos, apoiou o irmão incondicionalmente. Numa noite tranquila, Flávio levou Clara para um passeio no parque. O local estava quase vazio, e o clima era perfeito, o céu estrelado, a brisa leve soprando entre as árvores. Eles se sentaram em um banco, e Flávio pegou a mão de Clara, olhando em seus olhos. Clara, eu sei que não faz tanto tempo que nos conhecemos, mas você se tornou uma parte muito importante da minha vida. Eu adoro estar ao seu lado, e cada momento com você é especial. Então, ele respirou fundo, tentando conter a ansiedade. Clara, você quer namorar comigo? Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e emoção. Ela gostava de Flávio. Ele era gentil, sincero e a fazia rir como poucas pessoas. Havia algo nele que fazia com que ela se sentisse segura.
No entanto, ela não podia negar que, desde o jantar na casa dele, algo a deixava um pouco balançada. André tinha uma presença marcante, e, de certa forma, isso a afetava. Depois de um momento de hesitação, Clara finalmente respondeu. Flávio, eu adoraria ser sua namorada, disse ela, apertando a mão dele. Flávio sorriu, aliviado e feliz. Ele a puxou para um abraço, sentindo seu coração disparar de alegria. Você não sabe como isso me faz feliz, Clara, disse ele, sussurrando em seu ouvido. Enquanto se abraçavam, Clara fechou os olhos, tentando afastar qualquer pensamento sobre André. Ela estava ali, com Flávio, e queria dar uma chance àquele relacionamento. Flávio era maravilhoso e merecia o melhor dela. André ficou sabendo do pedido de namoro assim que Flávio voltou para casa naquela noite, radiante de felicidade. André, embora sorrisse e comemorasse com o irmão, não conseguia evitar o sentimento de vazio que crescia dentro de si. Ele sabia que a decisão certa era apoiar Flávio e esquecer Clara, mas não era fácil. Naquela noite, enquanto estava sozinho em seu quarto, André olhou para uma foto dele e de Flávio, tirada pouco depois de se reencontrarem como irmãos. Ele sabia que não podia estragar aquela relação. Flávio era um irmão que ele mal havia encontrado e já amava profundamente. Ele precisava ser forte e superar seus sentimentos por Clara. Alfredo, observando André nos dias que se seguiram, sabia que o filho estava lutando contra seus sentimentos. Ele tentou se aproximar de André novamente, mas o jovem, determinado a não preocupar mais a família, evitou falar sobre o assunto. A relação entre Flávio e Clara seguia bem. Eles se divertiam juntos, compartilhavam momentos especiais, e Flávio a levava para passeios e a incluía em sua vida. Clara estava determinada a fazer aquele relacionamento dar certo, mas, no fundo de seu coração, ela sabia que os sentimentos que André despertara nela não eram fáceis de ignorar. Assim, os irmãos continuavam sua amizade, Clara e Flávio namoravam, e André tentava enterrar seus sentimentos. Mas havia algo no ar, um pressentimento compartilhado por Alfredo e Doroteia, que indicava que a paz que todos estavam tentando manter era frágil, e que algo ainda estava por vir. Era uma tarde ensolarada quando Flávio, animado, telefonou para Clara. Ele tinha planos especiais para aquele dia e estava ansioso para surpreendê-la. Clara, você pode vir aqui em casa depois da aula? Podemos fazer um lanche rápido juntos. Tenho algo especial para você, disse ele, tentando esconder a empolgação. Clara sorriu do outro lado da linha, imaginando o que poderia ser. Claro, Flávio. Eu passo aí assim que terminar a aula. É alguma coisa que você quer me contar? Perguntou ela, curiosa. Você vai ver, ele respondeu, um toque de mistério na voz. Apenas espere por mim em casa, prometo que não vou demorar. Depois de desligar, Flávio se apressou. Ele tinha um presente especial para Clara, um par de alianças de noivado. Ele queria fazer daquele um momento inesquecível, algo que mostrasse o quanto Clara significava para ele e o quanto desejava estar ao lado dela pelo resto da vida. No entanto, no caminho para casa, algo inesperado aconteceu, o pneu do carro furou, obrigando-o a parar e cuidar da situação. Flávio pegou o telefone e ligou para Clara. Clara, meu amor, vou me atrasar um pouquinho, disse ele, tentando manter a calma. O pneu do carro furou, mas estou resolvendo. Não se preocupe. Sem problemas, Flávio. Eu vou te esperar na sua casa, não se preocupe, Clara respondeu, tentando tranquilizá-lo. Clara chegou à casa de Flávio e tocou a campainha. Para sua surpresa, quem abriu a porta foi André. Ele estava vestido de forma descontraída e tinha um sorriso acolhedor no rosto. Clara. Olá, Flávio ainda não chegou. Entre, por favor, disse André, abrindo mais a porta para ela entrar. Clara entrou, tentando disfarçar o leve nervosismo que sempre sentia ao ver André. Havia algo nele que a atraía, uma presença forte e ao mesmo tempo gentil. Enquanto ela se acomodava no sofá da sala, André tentou manter a conversa para que ela não se sentisse sozinha. Então, como foi seu dia? André perguntou, trazendo um copo de água para Clara e se sentando na poltrona em frente. Foi bom. Tive algumas aulas cansativas, mas nada fora do comum, respondeu Clara, sorrindo. E o seu? Ah, nada demais, disse André, rindo. Estava ajudando meu pai com algumas coisas, mas confesso que não sou tão eficiente quanto ele gostaria.
Clara riu e, aos poucos, a conversa se tornou mais leve e envolvente. Eles começaram a falar sobre assuntos pessoais, suas vidas, seus sonhos e desafios. O tempo parecia passar mais rápido enquanto conversavam, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir, restando apenas os dois. Sem perceber, André se aproximou mais de Clara. Ele se sentou ao lado dela no sofá, e a conversa se tornou mais íntima. Clara se sentia confortável com André, havia uma conexão ali, algo que ela não podia ignorar. André, por sua vez, se via cada vez mais envolvido pela presença dela. Os olhos de Clara brilhavam enquanto ela falava sobre suas paixões, e André se perdeu naquele brilho. O espaço entre eles foi diminuindo. André não sabia dizer exatamente o que o levou a se aproximar tanto, mas, antes que pudesse pensar em qualquer consequência, seus lábios se encontraram com os de Clara. Foi um beijo suave, mas intenso, cheio de emoção contida, como se ambos estivessem esperando por aquele momento havia muito tempo. Clara fechou os olhos, por um momento esquecendo de tudo, do lanche com Flávio, da situação complicada em que estavam. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de errado. A consciência de que aquilo não deveria estar acontecendo a tomou, mas antes que pudesse se afastar, a porta da frente se abriu silenciosamente. De repente Flávio entrou na sala com um sorriso no rosto, ansioso para surpreender Clara. Ele trazia o estojo com as alianças no bolso e caminhava devagar, querendo pegar Clara desprevenida. Mas, ao se aproximar da sala, ele viu a cena que o destruiu. Clara e André estavam se beijando, alheios a tudo ao redor. Flávio parou no meio do caminho, o sorriso sumindo de seu rosto. Por um momento, ele não conseguia acreditar no que via. Era como se seu mundo tivesse desmoronado em um segundo. Sentiu o coração disparar, e a dor do que via tomou conta de todo o seu ser. Ele deixou escapar um som involuntário, um soluço preso na garganta, que chamou a atenção dos dois. Clara e André se separaram rapidamente, ambos chocados ao ver Flávio ali. O olhar de Flávio era de pura dor e traição. Os olhos estavam marejados, e ele levou a mão ao peito, como se aquilo pudesse aliviar a dor que sentia. Como vocês puderam fazer isso comigo? Flávio disse, sua voz falhando enquanto encarava os dois, seus olhos se fixando especialmente em Clara. Clara. André? Vocês me traíram. Clara tentou se levantar, a voz saindo como um sussurro. Flávio, por favor, me deixe explicar, disse ela, as lágrimas já brotando de seus olhos. Explicar? Flávio interrompeu, sua voz ficando mais firme. Explicar o quê, Clara? Eu ia te pedir em casamento hoje. Eu achei que você me amava. André se levantou, sentindo uma dor profunda ao ver o sofrimento do irmão. Flávio, por favor, tentou ele, mas Flávio levantou a mão, pedindo que ele se calasse. Eu confiei em você, André. Você é meu irmão. Como você foi capaz de fazer isso? Flávio continuava, sua voz cheia de raiva e tristeza. Você sabia o quanto Clara significava para mim, e mesmo assim? Você a beijou. Nesse momento, Alfredo e Doroteia entraram na casa. Eles vinham conversando alegremente, mas pararam assim que perceberam o clima pesado no ambiente. Alfredo percebeu o olhar devastado de Flávio e os rostos abatidos de Clara e André. O que está acontecendo aqui? Perguntou Alfredo, olhando de um para o outro, tentando entender a situação. Pergunte ao seu filho, disse Flávio, sua voz cheia de dor. Pergunte ao André como ele traiu minha confiança e roubou a pessoa que eu mais amava. Doroteia levou a mão à boca, surpresa e angustiada. André abaixou a cabeça, sentindo um peso insuportável sobre si. Ele sabia que não havia desculpas para o que ele fez. Sabia que tinha destruído algo precioso, a confiança de seu irmão. Flávio, me desculpe. Foi um erro, André começou, mas Flávio balançou a cabeça, recuando em direção à porta. Eu não quero ouvir suas desculpas, André. Você quebrou algo dentro de mim hoje, disse ele, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu preciso de um tempo. Preciso ficar longe de vocês. Flávio saiu da casa, batendo a porta atrás de si, deixando Clara, André e seus pais em um silêncio doloroso. Clara chorava silenciosamente, arrependida e confusa. André sentia um vazio imenso.
Alfredo e Doroteia se entreolharam, sem saber como consertar o que havia acabado de acontecer. Aquele era o momento em que a família, que tanto lutara para unir, agora parecia estar desmoronando. André, você tem noção do que acabou de fazer? Alfredo finalmente disse, sua voz carregada de tristeza e decepção. Você e Flávio são irmãos. Você deveria protegê-lo, não machucá-lo. André não tinha palavras para responder. Ele sabia que havia errado, sabia que a confiança de seu irmão era algo que não poderia ser facilmente recuperado. E, naquele momento, tudo o que ele podia fazer era sentir o peso de suas próprias ações e torcer para que, um dia, pudesse encontrar uma maneira de consertar o que havia quebrado. Flávio estava irredutível. Desde o dia em que viu Clara e André se beijando, ele não pisou mais em casa. As lembranças daquele momento consumiam, e a ideia de viver sob o mesmo teto que seu irmão era insuportável. A dor da traição o sufocava. Ele só falava com Doroteia e Alfredo por telefone, mantendo o contato mínimo necessário para não se desligar totalmente da família. Doroteia, que sempre o amou como se fosse seu próprio filho, implorava para que ele voltasse para casa. Flávio, meu querido, por favor, volte para casa. Eu sinto tanto a sua falta. Nós precisamos de você aqui, dizia Doroteia em uma das ligações, sua voz carregada de tristeza. Eu não posso, Doroteia. Essa é a casa de André, e vocês são os pais dele. Eu nunca deveria ter ido morar com vocês. Foi um erro, respondia Flávio, sua voz fria e distante. Doroteia chorava após cada ligação. Alfredo tentava consolá-la, mas ele mesmo não conseguia aceitar a decisão de Flávio. Sentia-se impotente diante da dor dos filhos e da impossibilidade de reunificar a família. A ausência de Flávio deixava um vazio enorme na casa, e Alfredo não conseguia se conformar. Enquanto isso, André tentava de todas as formas se comunicar com o irmão. Ele ligava, mandava mensagens, mas nunca obtinha resposta. A dor da rejeição o consumia, e ele sabia que precisava consertar as coisas, mas parecia impossível. Flávio não queria saber dele. Clara, por sua vez, também tentou falar com Flávio, mas as respostas que recebia eram sempre frias e amargas. Fique com André, Clara. Vocês se merecem, dizia Flávio, sem esconder o ressentimento em suas palavras. Clara chorava cada vez que lia essas mensagens. Ela sabia que havia machucado Flávio profundamente, mas não sabia como reparar o dano. A relação entre ela e André, desde aquele dia, se tornou uma montanha-russa de emoções. Ambos carregavam a culpa pelo que haviam feito, mas também não podiam negar o sentimento que existia entre eles. Em um momento de desespero e esperança, André decidiu que precisava conversar com Clara pessoalmente, tentar entender o que sentiam e como poderiam resolver aquela situação. Ele foi até a casa dela em uma noite de chuva, batendo a porta, molhado e ansioso. André, o que você está fazendo aqui? Perguntou Clara, abrindo a porta e vendo o estado dele. Clara, eu preciso falar com você. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de pensar em nós, disse André, seus olhos buscando os de Clara, tentando encontrar alguma resposta. Ela hesitou por um momento, mas acabou deixando ele entrar. Eles se sentaram na sala, e André tentou explicar o que sentia, sua confusão, sua culpa. Clara o ouvia, e, conforme ele falava, ela percebia que compartilhava dos mesmos sentimentos. A dor, a atração, o desejo de consertar as coisas, mas também a impossibilidade de apagar o que havia acontecido. Antes que percebessem, a proximidade emocional se transformou em algo físico. Os lábios de André encontraram os de Clara mais uma vez, e o beijo que trocaram foi carregado de emoção, culpa, desejo, amor e dor misturados. Eles sabiam que era errado, mas naquele momento, a paixão foi mais forte do que os laços fraternais entre André e Flávio. Alguns meses depois, a vida deu uma reviravolta que chocou a todos. Clara descobriu que estava grávida de André. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Clara estava desesperada, não sabia como contar para André e, quando fez, viu a expressão de choque tomar conta de seu rosto. Grávida? André murmurou, tentando processar a informação. Clara, isso muda tudo. Eu sei, André. Eu sei. Mas nós precisamos enfrentar isso juntos, respondeu Clara, suas mãos trêmulas segurando as de André.
André sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Ele pediu a Clara em casamento, decidido a assumir a responsabilidade pelo filho que estavam esperando. Clara, mesmo com o coração dividido, aceitou. Ela amava André, mesmo que de uma forma complexa e dolorosa. Eles precisavam tentar construir uma vida juntos, por si mesmos e pelo filho que estava por vir. Quando Alfredo e Doroteia souberam da gravidez, ficaram sem saber o que fazer ou como reagir. Alfredo, apesar de tudo, sabia que precisava apoiar o filho, enquanto Doroteia não conseguia esconder a tristeza por ver a família se desintegrar ainda mais. Eles sabiam que o próximo passo era o mais difícil, contar para Flávio. André tomou a decisão de procurar Flávio. Ele sabia que precisava ser honesto e contar pessoalmente sobre a gravidez e o casamento. Era o único jeito de tentar, de alguma forma, reparar o mal que havia causado. André sabia que Flávio provavelmente o odiaria ainda mais depois disso, mas também sabia que não poderia fugir dessa responsabilidade. Ele ligou para Flávio, e, para sua surpresa, Flávio atendeu. Flávio, é o André. Eu preciso falar com você. Preciso te encontrar, disse André, sua voz demonstrando a tensão que sentia. André, eu não tenho nada para falar com você, respondeu Flávio, seco. Por favor, é importante. Tem coisas que você precisa saber, e eu não posso contar por telefone. Eu devo isso a você, insistiu André, a voz trêmula. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, Flávio suspirou e respondeu. Tudo bem. Amanhã, às 10. Mas não espere que eu seja gentil, disse ele, antes de desligar abruptamente. No dia seguinte, André chegou ao parque antes do combinado. Ele estava nervoso, sua mente girando com as possibilidades de como aquela conversa poderia terminar. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar o que fosse necessário. Pouco depois, ele viu Flávio se aproximando. Seu irmão tinha um semblante fechado, e os olhos, que outrora eram cheios de carinho, agora estavam frios. Vamos lá, André. Fale o que tem para falar e acabe logo com isso, disse Flávio, cruzando os braços. André respirou fundo e começou. Flávio, eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto pelo que fiz. Eu sei que te machuquei de uma maneira que talvez nunca possa ser reparada. Mas tem algo que preciso te contar? Clara está grávida. Ela está esperando um filho meu, disse ele, sentindo um peso no peito enquanto pronunciava cada palavra. Por um momento, Flávio não disse nada. Ele apenas olhou para André, como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. Então, lentamente, seus olhos se encheram de raiva e dor. Grávida? Clara está grávida de você? Ele repetiu, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Você não podia simplesmente destruir minha vida uma vez? Tinha que fazer isso 2 vezes? Flávio, eu sei que nada do que eu disser vai fazer você se sentir melhor. Mas eu precisava te contar pessoalmente. Eu pedi a Clara em casamento, e ela aceitou. Vamos tentar construir uma família. Sei que é difícil, mas eu queria que você soubesse que eu não estou fugindo das minhas responsabilidades, disse André, seus olhos suplicando por compreensão. Flávio riu, mas não havia alegria em sua risada, apenas amargura. Construir uma família? André, você destruiu uma família. Você destruiu a única coisa que eu tinha. Você acha que pode simplesmente vir aqui, me contar isso e que eu vou desejar felicidade para vocês? Flávio deu um passo para perto do irmão, seu olhar fixo no dele. Eu nunca vou perdoar você. Nunca. André abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Eu entendo, Flávio. Eu não espero que você me perdoe. Eu apenas queria ser honesto com você. Você é meu irmão, e eu ainda te amo, mesmo que você me odeie. Flávio ficou em silêncio por um momento, e depois balançou a cabeça. Amar? Você não sabe o que significa amar, André. Se soubesse, não teria feito isso. Você fez sua escolha. Agora, viva com ela, disse ele, antes de se virar e sair, deixando André sozinho, com o peso das consequências de suas ações. André ficou ali, parado, sentindo o frio da manhã atravessar seu corpo. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil, mas não imaginava que doeria tanto.
Ele havia perdido o irmão, e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. A esperança de que um dia pudessem se reconciliar parecia cada vez mais distante, e a realidade de suas escolhas pesava sobre ele como uma sombra constante. O tempo passou e, finalmente, o dia do casamento de André e Clara havia chegado. A tensão e a expectativa pairavam no ar. André, em seu quarto, se preparava para o grande dia. Ele estava feliz, afinal, estava se casando com a mulher que amava e com quem teria um filho. Mas, ao mesmo tempo, uma tristeza constante permeava seus pensamentos, pois ele sabia que seu irmão, Flávio, não compareceria mesmo tendo sido convidado. André sabia que a ferida entre eles era profunda e ainda não cicatrizaram completamente. Alfredo e Doroteia também viviam sentimentos conflitantes. Eles estavam felizes pelo casamento, mas a falta de notícias de Flávio era uma dor constante. O casamento seria à noite, seguido de uma festa, e ambos os pais de André e Flávio esperavam, ainda que silenciosamente, que Flávio pudesse aparecer e surpreendê-los. Logo pela manhã, André tomou uma decisão impensada: queria ver Clara antes do casamento, sem que ela soubesse. Sentia a necessidade de sentir a presença dela, talvez buscar alguma confirmação silenciosa de que estava fazendo a coisa certa. Ele foi até a casa de Clara, chegando cedo, antes mesmo de qualquer movimento para os preparativos do casamento. Entrou em silêncio, sem ser visto, mas, ao caminhar pelo corredor, algo lhe chamou a atenção. Havia uma conversa que vinha do quarto de Clara. "Eu disse a você que conquistaria um dos dois irmãos", a voz de Clara soou, fria, quase como uma estranha. Foi fácil colocar um contra o outro. André congelou. Aquela não era a Clara que ele conhecia, ou achava conhecer. Seu coração começou a bater acelerado, e ele se escondeu para ouvir melhor. "Você vai cuidar bem do meu filho com esse André, não vai?" Uma voz masculina ecoou pelo quarto. André não reconheceu aquela voz, um homem que nunca havia visto antes. "Claro, meu amor", Clara respondeu, em um tom carinhoso que fazia André se sentir doente. "Logo logo estaremos nadando em dinheiro." André sentiu o mundo desabar sobre ele. Tudo aquilo, todos os momentos com Clara, todas as promessas, não passavam de uma mentira? Ele e Flávio haviam sido manipulados por ela, usados como peças de um jogo cruel e calculado. Ele não podia acreditar que a mulher com quem estava prestes a se casar e construir uma família era capaz de algo tão traiçoeiro. Com o coração em pedaços, André saiu da casa em silêncio, sem ser notado, e dirigiu de volta para a casa dos pais. Ele precisava contar a Alfredo e Doroteia o que havia acabado de descobrir. Assim que chegou, entrou rapidamente e encontrou seus pais na sala. "André? O que houve, filho? Você está pálido", disse Doroteia, preocupada, levantando-se para ir até ele. "Eu descobri algo horrível", disse André, tentando manter a voz firme, mas falhando. Seus olhos estavam marejados. "Clara. Ela não é quem achamos que é. Ela está nos enganando." Doroteia olhou para Alfredo, surpresa e confusa. "Como assim, André? Do que você está falando?" perguntou Alfredo, com uma expressão grave. André então contou tudo o que ouviu. Falou sobre o homem misterioso, sobre como Clara estava apenas interessada no dinheiro e como ele e Flávio haviam sido manipulados. Doroteia levou a mão à boca, chocada, enquanto Alfredo apertava os punhos, claramente furioso. "Uma oportunista, é isso que essa mulher é!" exclamou Doroteia, indignada. Alfredo, tentando manter a calma, pegou o telefone e decidiu ligar para Flávio. Precisava contar ao outro filho sobre o que havia acontecido, precisava que ele soubesse que Clara não era a pessoa que eles pensavam. Para surpresa de Alfredo, Flávio atendeu o telefone. Sua voz estava mais calma do que Alfredo esperava. "Pai? O que aconteceu?" Flávio perguntou, preocupado ao perceber o tom tenso de Alfredo. "Flávio, eu preciso que você venha para casa. É sobre o André, e sobre Clara. Tem algo muito sério que você precisa saber", respondeu Alfredo. Depois de uma pausa, Flávio respondeu, com um suspiro profundo. "Tudo bem, pai. Eu estou indo." Flávio chegou cerca de uma hora depois. Ele parecia diferente, havia uma calmaria em seu semblante que indicava que ele havia começado a aceitar o relacionamento entre André e Clara e a lidar com seus sentimentos.
Assim que entrou na casa, André se aproximou, seu olhar cheio de emoção. Flávio, eu não sei como começar a dizer isso. Eu só quero pedir desculpas, disse André, com a voz embargada. Eu sei que errei, que te machuquei. E agora eu descobri que tudo foi uma armação de Clara. Ela nos manipulou, Flávio. Ela nunca nos amou de verdade. Ela estava com um homem, falando sobre como iria nos usar pelo dinheiro. Por um momento, Flávio permaneceu em silêncio, assimilando as palavras do irmão. Então, ele se aproximou de André e o abraçou com força. André, pego de surpresa, sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto retribuía o abraço do irmão. André, eu sei que você errou. E eu fiquei com muita raiva, mas, Flávio fez uma pausa, sua voz trêmula. Eu não posso perder meu irmão. Se fomos enganados, então isso não é culpa sua. É culpa dela. E o mais importante é que estamos juntos agora. Doroteia e Alfredo observavam os filhos com os olhos cheios de lágrimas, emocionados ao verem os dois se reconciliando. Era como se um peso tivesse sido tirado dos ombros de todos ali. Mas André sabia que aquilo não podia ficar assim. Clara precisava ser desmascarada, e ele não deixaria que ela continuasse enganando todos. Ele tinha um plano. A noite finalmente chegou, e o salão onde seria realizada a cerimônia estava decorado lindamente. Convidados bem vestidos se reuniam, e havia uma atmosfera de alegria e expectativa. Clara, vestida de noiva, estava linda, cumprimentando os convidados, enquanto André estava em outra sala, se preparando para o que viria a seguir. Flávio também estava ali, e isso surpreendeu muitos dos presentes. André havia convencido o irmão a ir ao casamento, não para celebrar, mas para apoiar o que estava prestes a acontecer. Alfredo e Doroteia, embora tensos, estavam ao lado dos filhos, prontos para enfrentar as consequências do plano de André. Quando chegou o momento da cerimônia, Clara caminhou pelo corredor em direção a André, com um sorriso no rosto. Mas, enquanto o celebrante começava a falar, André ergueu a mão, interrompendo-o. Desculpe, mas eu preciso dizer algo antes de continuarmos, disse André, sua voz ecoando pelo salão. O murmúrio entre os convidados foi imediato, todos se entreolhando, curiosos e surpresos. Clara olhou para André, confusa. André, o que está fazendo? Ela perguntou, forçando um sorriso nervoso. André respirou fundo e virou-se para os convidados, mantendo sua expressão firme. Eu gostaria que todos soubessem quem realmente é Clara, começou ele. Durante os últimos meses, eu acreditei que estava construindo uma vida com uma pessoa que me amava, uma pessoa com quem eu poderia compartilhar o resto da minha vida. Mas hoje, eu descobri a verdade. Clara, agora claramente desconfortável, tentou interrompê-lo. André, não é o momento, disse ela, mas André continuou, ignorando-a. Clara não me ama. Ela nos manipulou, tanto a mim quanto ao meu irmão, Flávio. Ela estava interessada apenas em nosso dinheiro. Ela nos colocou um contra o outro, destruiu nossa relação como irmãos, e tudo isso por ganância. E o pior de tudo, ela estava fazendo isso junto com outro homem, que eu ouvi pessoalmente falando sobre como iriam a nadar em dinheiro às custas do meu nome. Os murmúrios entre os convidados se intensificaram. Clara, visivelmente nervosa e sem saber o que fazer, tentou protestar. Isso é mentira. Você está louco. Gritou ela, mas André permaneceu firme. Eu não estou louco, Clara. Eu ouvi tudo com meus próprios ouvidos. E hoje, aqui, diante de todos, estou cancelando esse casamento. Eu não vou me casar com uma oportunista que tentou destruir a minha família, declarou André, sua voz carregada de decisão. Clara ficou em choque, sem palavras. Ela olhou ao redor, vendo os olhares de repulsa dos convidados, o julgamento estampado em cada rosto. Alfredo e Doroteia estavam ao lado de André, enquanto Flávio observava tudo, seu semblante sereno, como se finalmente tivesse encontrado paz em ver a verdade vir à tona. André se virou e caminhou em direção ao irmão. Flávio abriu os braços e os dois se abraçaram com força. O salão estava em silêncio, e, naquele momento, não havia mais dúvidas. Clara havia sido desmascarada, e os laços fraternos que quase haviam sido destruídos estavam se fortalecendo mais uma vez. Com o passar do tempo, a vida de André e Flávio tomou um rumo diferente daquele que eles imaginaram quando estavam no meio do drama com Clara.
Depois do casamento cancelado e da revelação pública sobre a verdadeira índole de Clara, os irmãos decidiram seguir em frente e reconstruir suas vidas. Eles perceberam que o laço fraternal que os unia havia se fortalecido ainda mais após toda a tempestade. A confiança entre eles, que havia sido quebrada, foi restaurada e tornou-se mais sólida do que nunca. André e Flávio, apesar de todos os traumas e dores, não perderam a fé no amor. O tempo foi passando e, aos poucos, cada um encontrou uma nova pessoa para compartilhar suas vidas. André conheceu Mariana em um evento de negócios. Ela era inteligente, decidida e cheia de energia. Logo perceberam que tinham muito em comum. Flávio, por sua vez, conheceu Ana em uma viagem que fez para espairecer a mente. Ana era uma mulher gentil e compreensiva, que soube acolher Flávio em seu coração, sem julgamentos pelo seu passado. Os dois irmãos se casaram com suas respectivas companheiras em cerimônias simples, mas cheias de significado e amor. Alfredo e Doroteia estavam radiantes ao ver os filhos reconstruindo suas vidas, finalmente felizes. O ambiente familiar tornou-se um lugar de harmonia e paz, e as dores do passado foram sendo superadas. Em uma tarde ensolarada, André e Flávio se encontraram na casa dos pais para um churrasco em família. Mariana e Ana conversavam animadamente, enquanto Alfredo e Doroteia brincavam com os netos que começavam a correr pelo jardim. Nunca pensei que chegaríamos até aqui, disse André, olhando para Flávio e depois para suas esposas e filhos, que riam no gramado. Depois de tudo que passamos, isso aqui parece um sonho, respondeu Flávio, com um sorriso sincero no rosto. Mas é real, André. E eu sou grato por termos superado aquilo juntos. André assentiu, emocionado. Ele sabia que a jornada até aquele momento havia sido difícil, mas também sabia que cada obstáculo os tornará mais fortes. E, acima de tudo, ele sentia orgulho do irmão e da família que construíram. Enquanto isso, Clara enfrentava uma realidade muito diferente. Depois de ser desmascarada no dia do casamento, foi abandonada por seu amante. Ele, que parecia ser parte do plano para se beneficiar financeiramente, desapareceu assim que as coisas se tornaram difíceis. Clara ficou sozinha, com um filho para criar e uma vida que, agora, estava completamente fora de controle. Clara tentou de tudo para sobreviver. Arranjou 2 empregos, um em um restaurante como garçonete e outro em uma loja de conveniência. As horas de trabalho eram exaustivas, e ela mal tinha tempo de ficar com o filho. A vida que ela tanto sonhou e planejou havia se transformado em uma luta diária para conseguir pagar as contas e garantir o básico para a criança. As noites eram solitárias e dolorosas. Clara muitas vezes se pegava pensando em como sua vida teria sido se não tivesse feito aquelas escolhas erradas. Ela se lembrava do olhar de André e de Flávio quando tudo foi revelado, um misto de dor e decepção, e sabia que nunca poderia consertar o mal que causou. Ela chorava silenciosamente, arrependida, mas sabia que o passado não podia ser mudado. Conforme os anos passavam, Clara percebeu que não estava conseguindo dar ao filho a vida que ele merecia. Ele precisava de oportunidades, de uma infância feliz, algo que ela, sozinha, não conseguia proporcionar. Foi uma decisão extremamente difícil, mas, pensando no futuro do filho, Clara optou por entregá-lo para adoção. Ela queria que ele tivesse uma chance de viver uma vida melhor, longe das dificuldades que ela enfrentava. Uma tarde chuvosa marcou o momento mais doloroso da vida de Clara. Ela levou o filho ao orfanato e assinou os papéis de adoção. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela dava um último beijo na testa do menino, que não compreendia completamente o que estava acontecendo. Clara o abraçou com força, tentando gravar em sua memória cada detalhe do rosto dele. Mamãe te ama, meu querido, disse ela, a voz quebrando. Eu só quero que você tenha uma vida melhor, algo que eu não posso te dar. O garoto foi adotado por uma família rica de outro país, e Clara se despediu dele com o coração partido, mas com a esperança de que ele pudesse crescer rodeado de amor e conforto. Ela sabia que jamais o veria novamente, mas esperava que ele pudesse, de alguma forma, ser feliz. Depois da adoção, a vida de Clara tornou-se ainda mais solitária. Ela continuou trabalhando para sobreviver, mas o vazio deixado pela perda do filho era insuportável. Seus dias se tornaram uma sucessão de rotinas mecânicas: acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. O brilho que um dia existiu em seu olhar desapareceu completamente. Clara envelheceu sozinha, sem amigos ou família. Aquele mesmo espírito oportunista que a fez destruir laços familiares se voltou contra ela.
As pessoas ao seu redor eram indiferentes, e a solidão se tornou sua companheira constante. Ela morreu já idosa, em um apartamento simples e silencioso, amargurada por suas escolhas e pelos erros que não podia mais consertar. Enquanto Clara enfrentava o peso de suas decisões, André e Flávio construíam suas famílias com base no amor e na honestidade. Os anos passaram, e a relação entre os dois irmãos se fortaleceu cada vez mais. Eles se tornaram melhores amigos, confidentes, e sempre estavam presentes um na vida do outro. Em um domingo de sol, André e Flávio levaram seus filhos para um piquenique. Mariana e Ana estavam próximas, preparando os lanches, enquanto as crianças corriam e brincavam ao redor dos pais. Flávio, você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Perguntou André, observando as crianças brincarem. Flávio olhou para o irmão e sorriu de forma serena. Sim, muitas vezes. Mas sabe, André, eu acho que passamos pelo que precisávamos passar para chegar onde estamos hoje. Tudo aquilo nos ensinou o que realmente importa. Aprendi que o amor verdadeiro não é algo que se compra ou se manipula. E, acima de tudo, aprendi a importância da família. André assentiu, com os olhos cheios de emoção. Eu também, irmão. Não trocaria o que temos hoje por nada no mundo. Flávio colocou a mão no ombro de André, um gesto simples, mas que carregava todo o carinho e respeito que tinham um pelo outro. A vida os havia testado, os havia machucado, mas, no fim, eles encontraram uma maneira de se reconstruir e se tornarem mais fortes. Enquanto o sol se punha no horizonte, os dois irmãos assistiam suas famílias juntas, felizes e em paz. Era um novo capítulo, um novo começo. Eles sabiam que o futuro ainda reservava desafios, mas, desde que estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.